11h11. Sabino, tivemos a divulgação de uma pesquisa Genial Quest, a Prefeitura de São Paulo, mostrando um cenário surpreendente, um cenário de extremo equilíbrio entre 3 candidatos. A gente já tinha 2 deles, com um equilíbrio bem grande. Agora, mais um nome surgiu para brigar pelo segundo turno, pelo menos no momento. Agora, segundo essa pesquisa, né? É isso, as pesquisas até então mostravam aquela polarização entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, e as pesquisas mostram agora a chegada, ou pelo menos essa pesquisa, Genial Quest, mostra a chegada do apresentador José Luiz da Atena nessa briga. Uma pesquisa com 1.002 entrevistados, foram 1.002 entrevistas, uma margem de erro de 3,1 pontos. A pesquisa foi feita entre os dias 25 a 28 de julho. Então, primeiro aquele cenário espontâneo em que você não apresenta nome para o entrevistado. A pessoa diz automaticamente, naturalmente, em quem votaria. E aí nós temos, primeiro, nesse quadro aqui, intenção de voto para prefeito espontâneo, Guilherme Boulos com 10% em junho e 9% em julho. Ricardo Nunes com 8% em junho e 7% em julho. Os dois caíram 1 ponto. E Pablo Marçal sobe de 3 pontos para 4% em julho. Datena, que não estava na parada ainda em junho, em julho já aparece com 3 pontos. E os outros candidatos com 4%. Indecisos cai de 72% para 68%. Aí sim a gente entra na pesquisa estimulada, e aqui que está o equilíbrio sobre o qual nós falávamos. Pesquisa estimulada, primeiro cenário, o cenário aí em que aparecem todos os candidatos que se apresentaram até agora, ou pré-candidatos em alguns casos. E nesse cenário, Ricardo Nunes lidera com 20 pontos, Datena em segundo lugar, empatado com Boulos, com 19 pontos e dentro da margem de erro, portanto estão os 3 empatados aí. E Pablo Marçal, se a gente for considerar também para mais ou para menos os 3 pontos dos 3 primeiros e 3 pontos a mais Pablo Marçal pode encostar também. Pablo Marçal tem 12 pontos. Então, repetindo, Ricardo Nunes 20, Datena 19, Guilherme Boulos 19, Pablo Marçal 12. Já bem mais abaixo, Tabata Amaral com 5, Kim Kataguiri, que praticamente já tem a sua candidatura retirada, 3%. Marina Helena do Novo, 3%. Altino do PST, 1%. E Ricardo Senese da UP, 1%. Indecisos, 8%. No cenário 2, a gente tira aí os nanicos e ficamos só com os candidatos mais lembrados. Nesse cenário 2, Ricardo Nunes tem 21 pontos, Datena 19, empatado novamente com Guilherme Boulos, 19. Mas os 3 primeiros empatados tecnicamente, aliás, os 4 primeiros com Pablo Marçal com 13 pontos. Tabata Amaral tem 6, Kim Kataguiri 2 e Marina Helena do Novo com 4 pontos. No cenário 3, sem José Luiz Datena, a gente tem aí Ricardo Nunes com 24%, o Ricardo Nunes abre 2 pontos, mas continua na margem de erro empatado com Guilherme Boulos com 22%. E Pablo Marçal sobe 2 pontos com 15%. Tabata Amaral também sobe, vai para 8%, Kim Kataguiri 3% e Marina Helena com 5%. No cenário 4, sem Kim Kataguiri e sem Datena, a gente vai com Ricardo Nunes abrindo um pouco mais ainda, 26 pontos, mas ainda na margem de erro com Guilherme Boulos, com 23%. Pablo Marçal, 15%, mantém em 15%, Tabata Amaral mantém em 8%, e Marina Helena do Novo sobe 1 ponto, vai para 6%. E no último cenário, sem Kim Kataguiri, sem Pablo Marçal e sem Datena. Aí Ricardo Nunes sai da margem de erro e lidera com 33 pontos. Ricardo Nunes com 33 pontos, Guilherme Boulos com 24, e aí Tabata Amaral com 9 e Marina Helena com 8. Branco, nulos, indecisos, somados, chegariam a 26 pontos. Portanto, os cenários aí mostram,
num quadro completo, que é o que a gente conhece hoje, um equilíbrio grande entre os três primeiros principalmente, mas até se considerar o quarto. Entre os três primeiros, Ricardo Nunes, Datena e Boulos, e considerando aí a possibilidade de crescimento de um quarto, que é Pablo Marçal. Mas, tirando esses players novos, Pablo Marçal e Datena, Ricardo Nunes abre bastante a diferença em relação a Guilherme Boulos. São os resultados aí parciais da pesquisa Genial Quest para primeiro turno em São Paulo. É importante a gente destacar aqui um ponto: mais de 60% dos entrevistados, na maioria dos cenários, diz que está indeciso, ou seja, pode mudar o voto. O que mostra que, a partir de agora, né, dia 5, segunda-feira, último dia para que os partidos confirmem candidatos, aí a campanha começa de vez em agosto, a gente pode ter muita coisa acontecendo nessa corrida à Prefeitura de São Paulo, porque tem muita gente ainda indecisa. 11 horas, diga. Tem uns dados interessantes aqui, rapidinho, só para mostrar aqui, se a gente for por escolaridade, faixa etária, por escolaridade, quem lidera é Guilherme Boulos, com 29%. É ele que está em primeiro lugar no ensino superior incompleto ou mais. José Luiz Datena, por exemplo, lidera em até o ensino fundamental. E ensino médio completo ou incompleto, é Ricardo Nunes quem lidera. No que diz respeito à faixa salarial, quem lidera até 2 salários mínimos é José Luiz Datena. Até na faixa menor é Datena. Depois, mais de 2 salários mínimos até 4 é Ricardo Nunes. De 4 a 7 estão empatados ali Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Mais de 7 salários mínimos também empatados Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. E finalmente, no que diz respeito à religião, na religião católica lidera Ricardo Nunes com 27%, na evangélica lidera José Luiz Datena com 24%, em outras 33% lidera Guilherme Boulos. E naqueles que não têm religião, lidera também Guilherme Boulos com 28%. No que diz respeito à faixa etária, na faixa mais jovem, de 16 a 34 anos, lideram Guilherme Boulos e Pablo Marçal com 21%. De 35 a 39%, 35 a 59 anos, 35 a 59 anos, Guilherme Boulos com 23%. E 60 anos ou mais, Ricardo Nunes com 31%. 11h19, plantão olímpico aqui no Manhã Bandeirantes. Brasil e Lituânia se enfrentam pela fase de grupos do vôlei de praia ali no pé da Torre Eiffel, e o Brasil vai confirmando o favoritismo neste momento, 11-7 para as brasileiras Carol Solberg e Bárbara Seixas. A gente vai continuar aqui atualizando esse resultado daqui a pouco.